Dieguinho, que ela tá cansando, né? Ela tá no limite, ela tá no limite, ela tá cansando de defender. Ela, inclusive, acha que vai ser prejudicada no jogo por causa das atitudes do Domini. Mas mais prejudicada ainda agora, com a eliminação, né? Porque ela estava conversando com a Emily sobre a formação da próxima DR e ela disse que nunca foi votada, que nunca foi apontada no quebra-power, só agora pela explosão do Domini. Ela disse assim, eles não têm como chamar nós de desonestos, jogo sujo, manipulação. Não tem, nós nunca fizemos isso e não vamos fazer. Esse não é nosso jogo. Toda vez que a gente se posiciona com respeito. Ela também disse que não dá para saber o que está acontecendo aqui fora, mas se o público entender que o que o Domini fez é tão grave para cobrir o que eles fizeram de certo, eles vão ser eliminados. Então, daqui eu entendo que, assim, ela acha que o jogo dela vinha sendo bom, era um jogo respeitoso, era um jogo de comprometimento, mas a partir do momento em que o Domini teve aquela atitude, apagou tudo que ela fez de correto e que ela está colhendo as consequências do jogo do marido. Como é um jogo em dupla, ela acha que vai ser eliminada por isso. E acaba que não é uma visão tão errada, porque assim, embora ela não fosse a favorita ao prêmio, mas eu acho que antes dessa explosão do Domini, a Adriana e o Domini estavam ok na casa, né? Estavam ok, estavam competindo como qualquer outro participante ali. O que acontece também, gente, é que no reality a gente percebe que esse movimento é bem dessa forma, os participantes de alguma maneira sempre estarem procurando quem é o vilão e quem é o mocinho, né? E eu acho que o Domini acabou caindo nesse papel depois que ele explode por nada. Porque, vamos combinar, né? O que aconteceu naquela situação foi ele ter explodido por absolutamente nada, né? Só porque houve uma interrupção ali. Então, assim, foi muito banal. E justamente dada essa proporção, dada a falta de motivo, é que o Domini entrou nesse papel, não é? E para sair agora, nessa altura do campeonato, é muito difícil. Né? Eu acho que, inclusive, essa semana ele cai na DR, não deve escapar e provavelmente vai ser eliminado. Mas, como eu falei, existe um movimento, eu não sei se você que está assistindo já acompanha esse movimento, de pessoas que, de fato, estão olhando para o Domini com o olhar que ele está vendendo, Bárbara, que é de pobre coitado. O Domini está se colocando no papel de pobre coitado, de injustiçado, de uma pessoa perseguida, de uma pessoa que não tem apoio nem mesmo da esposa, sendo que ela está apoiando ele. Então, assim, ele começa a se deslocar de uma realidade também. A gente não está vendo isso acontecer. O que nós vemos, a edição mostrar, o 24 horas, os cortes, é um Domini. O que ele vende para o público do sofá é outro completamente diferente. E parte desse público está comprando. É aí que mora o perigo e também um certo receio. Nas redes sociais ontem, eu fui fazer um corte, um comentário lá, postando alguma coisa da Carol, né, que eu achei exagerado ela falar que ele vai entrar com uma faca no quarto de madrugada, pra cima dos outros casais. Tem até o vídeo dela falando isso, né? Eu achei que a Carol deu uma exagerada na história que iniciou ali no Radamés, simbolizando como ele teria amolado a faca. Até comentou ontem, né? Aquilo foi crescendo, e aí eu fiz um comentário falando, pô, eu acho que a Carol não precisa levar a discussão do reality para esse caminho, porque daqui a pouco a gente vai estar na iminência de ver aquilo que a gente não quer ver num reality show, né? O reality deixa de ser entretenimento para ser cena de Cidade Alerta. A partir desse momento eu fiz uma postagem e aí eu vi é isso aí e tal. Eu falei, não, mas eu não estou defendendo o Domini. O que as pessoas precisam entender é que quem faz alguma crítica a Carol de situação mais grave lá dentro. E é uma pena, né? Porque é um elenco que eu vejo que tem potencial, é muita gente ali disposta a jogar. Eu vi um elenco disposto a entregar. Mas só o jogo que tá o Domini travado. Deu uma sugada com essa situação. Exato. E aí a Carol também, né, quando não está ali na discussão com o Domini, fala sobre essa situação e fica só esse assunto girando ali. Então, a gente precisa realmente que nessa DR o Domini seja eliminado, algo aconteça para que o jogo dê uma virada, até porque tá cansativo. Se ele sai, como é que fica a Carol? Porque, vamos combinar, o público hoje está muito preso nessa narrativa, Carol versus Domini. Mas se ele sai, como a Carol fica no jogo? Acho que ela continua tendo força porque tem outros embates. Tem a Ana Paula e o Anthony, o próprio Eike e a Nath, tem outras pessoas ali. Acho que ela segue bem. Talvez seja até uma proteção para ela também
não ficar falando desses assuntos mais pesados, porque tem essa galera que não vai gostar, como você disse, eu não quero assistir um Cidade Alerta. Então a saída do Domini até faz com que ela não tenha que levantar essa pauta. E não estou falando que ela está levantando de maneira errada, não, mas é evitar de ter que falar do assunto mesmo. Né? Mas o sentimento da Adriana de achar que vai ser eliminada é legítimo, porque eu acho que de fato vai acontecer. É, o que eu também acho. Rolou a prova dos homens, tá? Isso ainda não foi para edição, mas vocês vão assistir no programa de hoje. Só o Anthony cumpriu a prova, o que chama a atenção, né? Porque a gente tem visto aí que os homens não estão indo tão bem nas provas dos homens, né? A última que rolou, no geral, só o Vitor cumpriu, agora é só o Anthony. E o André continua brilhando, né? O André, gente... Ele desistiu da prova que nem era dele, era da mulher, ele foi e desistiu, né, do choque. O André não tem a menor condição, assim. O que ele foi fazer no Power Couple, até agora eu não sei. É buscar fama, é buscar vergonha, não dá pra saber o que ele foi fazer lá. Se alguém puder classificar aí o André com uma palavra, seria interessante. O André realmente ele desiste até da prova que não é dele, isso é engraçado. E aí a Rayane e o Vitor, gente, vetaram o Domini e a Adriana da prova dos casais. Então eles já estão na DR pelo menor saldo, né? Por isso que eu falei que a grande chance aí do Domini e da Adriana vazar, né? Saírem do programa na quinta-feira, porque eles já estão na DR. A Rayane e o Vitor, eles tiveram esse poder porque estão com o maior saldo do ciclo, né? O Vitor apostou tudo na Rayane nessa prova do choque, e então eles acabaram indo lá para cima e aí tiveram esse poder agora de vetar alguém. E a prova dos casais, ela dá imunidade, né? Dá 20 mil reais, e se a pessoa tá lá em último lugar já com a chance de ir pelo saldo, quando ela ganha a prova dos casais e fica imune, ela escapa. Então era a única chance do Domini e da Adriana escaparem dessa berlinda. Mas como a Rayane e o Vitor já vetaram, então eles já estão na DR e a chance de ser eliminado é muito grande. Agora fica a dúvida, e aí a gente até joga aí, que eu vi um pessoal discutindo no Twitter, queria até saber a opinião de vocês, Dieguinho também, se existe a chance do Domini ficar, que eu acho uma chance muito pequena, mas se for, por exemplo, Carol e Radamés, Thalíria e Pessina e o Domini e Adriana. Como a Thalíria e o Pessina são do mesmo grupo da Carol e do Radamés, será que existiria ali uma divisão de votos e, de repente, o Domini continuaria no jogo? Será que existe essa chance? Eu acho que sim. Eu acho que existe a chance do Domini ficar no jogo, justamente porque está rolando esse movimento anti-Carol, né? E no movimento anti-Carol, o Domini se beneficia, porque ele é, talvez, considerado o principal porta-voz contra ali a Carol, né? É muito louco a gente falar disso, porque se a gente parar para analisar a fundo, né? É uma injustiça tremenda o Domini permanecer no jogo e a Carol ter que continuar convivendo com ele na casa, né? Pelo menos na minha visão, isso não deveria acontecer, né? Mas a gente sabe como é que funciona público de reality show. É por isso que eu falo aqui, eu gosto de ver os comentários, eu gosto de ler o que você escreve no chat da live, né? Sempre vejo gravado as críticas, né? Construtivas ou não, para saber para que lado você tá indo, qual é o discurso que mais te agrada. Né? Porque em reality show, o papel da audiência é julgar. O papel da audiência é olhar e falar, eu acredito mais nele ou acredito mais nela, né? Então, eu percebo que tem sim chances do Domini crescer, justamente porque está todo mundo contra ele, não é? E a gente sabe como é que funciona isso na internet. Quando você se coloca contra uma pessoa, mesmo ela estando 100%, 200%, 300% errada, há aquelas pessoas que vão olhar para essa pessoa e falar assim, peraí, ela tá errada mesmo? Vamos analisar melhor o que está saindo da boquinha dela? E quando você olha pro Domini, você vê o cara se vitimizando, se colocando como injustiçado, se fazendo de coitado, falando que as pessoas estão tirando a pior versão dele, né? E aí tem gente que está caindo nessa conversinha fiada. Tem gente que está comprando esse discurso. Né? E vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Depois que ele não sai nos embates que ele precisaria sair, não tem como mais tirar, não é? A gente sabe que aí vai até a final. Na final pode perder? Sim. Mas assim, na minha opinião, Bárbara, será uma tremenda injustiça se o Domini não for eliminado nessa semana e até mesmo ficar mais tempo no jogo e acabar ganhando esse negócio. Porque eu acho que nesse ponto a trajetória, é muito difícil. Mas é claro que a gente não duvida. A gente teve uma instabilidade aqui, gente,
deu uma travada, deu um probleminha no áudio, mas acho que já tá tudo resolvido. Tá tudo certo aí, galera? Se tiver, bota um coração roxo pra nós aí, pra saber. Gente. O que a gente vinha dizendo aqui era sobre a possibilidade do Domini continuar no programa, mesmo caindo nessa DR, depois de tudo que aconteceu. Eu acho que ele vai sair, tá? Até porque a Fran e o Bilu foram numa DR ali, que a gente achou que ia ter divisão de votos e tal, e acabou que os dois saíram. Então, acho que isso vai se repetir, o Domini vai ser o eliminado. Pra deixar claro aqui pro pessoal do chat, eu quero que o Domini saia, tá? O que eu tô fazendo é trazer aqui um contraponto. Mas eu quero que o Domini saia até para o bem do jogo e para que a gente tenha uma competição. E análise é diferente de opinião. Mas você tá olhando os comentários das pessoas, você tá falando, olha, pelos comentários, eu acho que tem chance dele ficar. Não é necessariamente o seu desejo. Não é que eu quero, pelo contrário. Gente, o que eu queria era que o Domini tivesse saído naquele episódio em que ele gritou com a Carol. Eu critiquei a Record nas redes sociais, falei que a emissora não teve pulso firme como ela já teve há um tempo atrás, e ontem eu ainda recuperei um vídeo do Gugu, onde o Gugu, na época que ele fez o Power Couple, contou de uma situação que aconteceu numa van. Lembra, Bárbara, dessa história? Teve uma no caminho de uma das provas. A gente vai continuar no YouTube, Tá bom. Vamos só encerrar aqui no canal UOL. Obrigada por você que nos assistiu, um beijo e até amanhã. A gente Seguimos continua. no YouTube, estava falando do Gugu, uma situação que houve uma expulsão ali. Teve uma expulsão e o Gugu faz o vídeo, eu postei lá no meu Twitter, se você quiser ir lá ver depois, pesquisa Dieguinho e bota pra seguir lá que eu postei o vídeo. Lá no Twitter eu compartilho o vídeo do Gugu onde ele fala, a produção avaliou e olha, é uma cena, gente, que aconteceu no trajeto, porque antes as provas, essas que a gente vê, né, de pendurar, retroescavadeira, essa coisa toda, não era feito ali em Itapecerica da Serra, era uma locação que a Record fazia, então eles tinham um caminho de van. E nesse caminho de van até esse local de gravação, os participantes ficavam juntos na mesma van, não era uma van para cada um, não é? E foi num desses trajetos que, eu não vou lembrar agora quem eram os dois, se vocês souberem colocar no chat o nome do casal, que teve um desentendimento com o outro. Foi o Diego e a Fran. Diego e Fran, né? Exato. E se eu não me engano, eles brigaram ali com o Anderson, o esposo da Monique. Isso. E aí a produção, avaliando o nível da discussão, decidiu expulsar. A gente não viu o vídeo, porque não teve. Até hoje, né? E teve uma expulsão. Teve uma expulsão. Então, quando o cara vai pra cima de outra mulher, como o Domini fez naquele episódio, ao vivo, e não respeita nem mesmo os comandos do Rafael e da Rafa, que eram os apresentadores, ali ele tinha que ter sido expulso. Não tinha conversa, tá? Ali ele tinha que ter sido expulso. Mas não, estão dando corda. A Record deixou e tá dando corda. E a coisa tá crescendo. Então, se ele não sair agora nessa DR, a chance dele crescer ainda mais. A gente já viu muito em reality show o jogo virar, né? Alguém faz uma coisa, todo mundo acha grave, condena, e daqui a pouco o público começa a achar que a casa tá condenando demais, e aí fica do lado. Então, realmente, o que o Dieguinho tá trazendo aqui é uma possibilidade. Não, né? É o que eu quero, para falar de novo aqui pro pessoal do chat.